mas acabou ganhando projeção nacional quando foi à casa do Botafogo. E é sobre o Botafogo que a gente começa falando. Nada melhor para falar do Caio Martins do que o maior artilheiro da história daqueles gramados. Eu estou falando, é claro, de Túlio Maravilha, um dos maiores ídolos da história do Botafogo e que fez história naquele gramado, naquele relvado niteroense. E a gente começa conversando com ele. Primeiramente, Túlio, muito boa noite para você. Obrigado por ceder um pouco do seu tempo para bater esse papo aqui conosco no Todas as Divisões. Eu queria saber de você quais são as suas lembranças mais marcantes jogando no Caio Martins. Então, Caio Martins só me trouxe as alegrias, né? Foi o meu primeiro jogo de estreia com a camisa do Botafogo, janeiro de 94, Campeonato Carioca, América do Rio, 0, Botafogo 6. Só nesse dia eu fiz 3 gols, foi um hat-trick. E a partir dali, o Túlio do Goiás, Túlio da Suíça, virou Túlio Maravilha do Botafogo. Depois que a torcida começou a cantar aquela musiquinha, né? Túlio Maravilha, nós gostamos de Túlio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Então, Caio Martins só me trouxe recordações assim fantásticas, de muita alegria, calor humano do torcedor. Eu sou o maior artilheiro do estádio com 61 gols. Fui artilheiro do Campeonato Brasileiro, a maioria dos jogos tudo no Caio Martins, com 19 gols em 94. Fui artilheiro do Carioca também, do Brasileiro. E ali em 95 vesti a camisa 7up, que era do patrocinador, onde também fiz vários gols. Um deles, um gol de placa contra o Campo Grande, no Campeonato Carioca. Driblei 2 zagueiros, driblei goleiro, driblei zagueiro de novo. Mereci, tem até uma placa na entrada do vestiário com esse gol. Então, o Caio Martins, eu sempre dizia que era meu quarto íntimo, né? O Maracanã é a sala de visitas para receber os adversários, mas o quarto íntimo, onde eu conhecia todos os atalhos, era o Caio Martins, porque ali eu dominava todas as jogadas, sabia todos os macetes, e ali eu fiz muitos gols importantes contra grandes equipes e coloquei meu nome na história do clube. E Túlio, agora fala pra gente, por favor, como é que era a torcida no Caio Martins, como é que era o calor humano naquele ambiente, nos jogos do Botafogo, pulsava o Caio Martins, como é que era comemorar os seus gols lá no Caio Martins? Eu lembro que a gente ia pro Alambrado, comemorar com a torcida da Folgada, a torcida Bota-Chopa, da Fúria Jovem, porque ali você sentia o calor humano do torcedor e era indescritível. Então, Caio Martins, torcida do Botafogo e Túlio Maravilha, é um casamento que deu certo, casamento perfeito. Beleza? Sensacional! Esse foi Túlio Maravilha. Muito obrigado, Túlio, por compartilhar um pouquinho dessas histórias conosco aqui no Todas as Divisões. Um grande abraço para você. Não, sensacional. Um abração, fica com Deus aí, obrigado pela oportunidade. Valeu, Túlio. Daqui a pouquinho Vitor Dávila volta. Olha, Renan Mafra. Túlio Maracanã. Ele falou que o Maracanã era a sala de visitas dele. É um grande personagem. E aí o quarto íntimo era Caio Martins. Como falar de Caio Martins e não falar do Túlio? É verdade, é um personagem fantástico, né? Faz falta. Jogou até o quanto? Aos 48, né? 48, oficialmente 47, até os 48. Teve aquela passagem no Atlético Carioca. Pois é. Então, mas é um grande personagem. Quantos gols tem Túlio Maravilha? Então, essa é uma situação. Ele fala... Mais de 1000, são né? 1000 gols, mas tem uma certa investigação que acontece, gols a menos pra cá, gols a mais pra lá. E aí tinha um senhor... Não, sensacional. Que, segundo o Túlio, tinha um senhor que tinha um caderno com todos os gols dele. Mas o senhor faleceu, segundo o Túlio. E o caderno? Não se sabe onde está o caderno, né? O Túlio é uma grande figura. A gente podia fazer um programa só com ele aqui no Todas as Divisões. Faltam jogadores como o Túlio atualmente. Sensacional. É um cara que é carismático, que mexe com os torcedores, não só do clube que tá defendendo, mas de outras equipes também. Falta personagens como o Túlio. Breno, o Túlio se empolgou tanto, cara, que ele conseguiu antecipar a criação de uma torcida organizada do Botafogo. É verdade. Falando aqui em off, o Ramires Almeida também comentou ali.
Que ele antecipou a criação de uma torcida organizada para a época que da época sensacional. Não existia ainda. Pois é. Não, a gente tem que ter um programa só com o Túlio, que inclusive já tá até no caderninho de pautas, cara. Túlio, seja bem-vindo quando você quiser aqui no Todas as Divisões. Mas vamos guardar esse caderninho e não deixar com o senhor. Isso, que acabou pelo amor de aparecendo Deus. e contava os gols do Túlio. Vitor Dávila, me salva aí, Vitor. É isso aí, Breno Monsef, ainda falando sobre o estádio Caio Martins. Depois desse papo sensacional com Túlio Maravilha, vamos abordar um pouquinho a atual situação do estádio. Após décadas sob a administração do Botafogo, o contrato atual de concessão, que segundo a Suderge termina em janeiro de 2023, não será renovado. É o que garante o atual presidente do clube, Durcésio Melo, em apuração feita por mim. Segundo ele, tanto o Estado quanto o Botafogo não tem interesse em prorrogar o vínculo. Ainda segundo Durcésio, apenas as categorias de base botafoguenses permanecem treinando no local, fazendo apenas uso do gramado. O presidente do clube confirma que as demais instalações estão precárias, mas ele admite não saber se a manutenção é de obrigatoriedade da Suderge ou do Botafogo. Uma pena que o Caio Martins ainda esteja nessa situação tão complicada, as categorias de base fazendo ainda uso do estádio, mas bastante subutilizado em relação ao que já foi um dia. Lembrando que o último jogo profissional no Caio Martins aconteceu em 2004, ainda é o Botafogo jogando pelos profissionais, e aí segue as categorias de base fazendo utilização, só que a acomodação, por exemplo, não é mais lá, é em outros lugares. Também cozinha, o Durcésio Melo falou comigo, é feito de maneira externa, ou seja, os jogadores não comem no Caio Martins, e aí o uso apenas do gramado atualmente. Lembrando que laudos como do Corpo de Bombeiros, alvará do Corpo de Bombeiros, também estão em atraso, impedindo que o estádio receba grandes eventos, por exemplo. Agora, voltando um pouquinho para as lembranças do Caio Martins, é hora da gente falar com quem praticamente cresceu naquelas arquibancadas. Chamo para a conversa meu amigo, meu irmão, comentarista esportivo e historiador Eduardo Gomes, que viveu a sua infância praticamente toda dentro do Caio Martins. Edu, muito obrigado por participar aqui do Todas as Divisões. Conta pra gente, quando se fala em Caio Martins, o que vem à sua mente? Salve, Vitor Dávila, boa noite, aqui é o Eduardo Gomes. E hoje eu vim contar pra você um pouco das minhas histórias como torcedor. Realmente, no passado, não muito distante, antes de trabalhar com futebol, tive meus tempos de torcedor de arquibancada, de Maracanã, de estádio Newton Santos e também no Caio Martins, como torcedor do Botafogo. É um pouco da história que eu vou contar hoje, né? Na verdade, eu vou contar a minha primeira experiência no Caio Martins. Foi um jogo no Campeonato Brasileiro de 1998, a primeira vez que eu fui assistir um jogo do Botafogo no estádio. Naquela ocasião fui com minha família, com meus pais e meu irmão. Tinha 8 anos e o jogo era Botafogo e Vitória. E eu todo empolgado, o Botafogo naquela ocasião tinha um ataque com Bebeto e Túlio Maravilha, eu já tinha a camisa dos dois, levei uma chuteira para tentar entrar no campo junto com o time, acabei junto com meus pais chegando em cima da hora no jogo, não consegui, fiquei frustrado com a chuteira na mão, fui para a arquibancada do Caio Martins na esperança de que pelo menos o Botafogo em campo conseguisse, com a dupla de ataque que tinha, o grande time que tinha também, tinha ganho de São Paulo naquela ocasião, Sérgio Manuel, Wagner no gol, que pudesse ganhar do Vitória. Mas um tal de Petkovic, que eu não sabia nem quem era, nunca tinha ouvido falar na vida, nome difícil, fez 2 gols, abriu 2-0 pro Vitória, aquilo me frustrou completamente, né? Naquela ocasião eu ainda não sabia quem era esse Petkovic que jogava no Vitória. O Vitória fez 2-0, nos acréscimos do segundo tempo o Bebeto conseguiu diminuir, mas o jogo ficou 2-1 pro Vitória. Anos depois eu fui ver que aquele cara de nome difícil era de fato um grande jogador, o Petkovic, que frustrou a minha primeira participação como torcedor na história do Martins. Obviamente, depois eu voltei muito no Caio Martins, foram derrotas, vitórias, choros, alegrias e, de certa maneira, marcou a minha trajetória como torcedor do Botafogo. É isso aí, Vitor, um grande abraço. Valeu, meu amigo Edu, um grande abraço pra você. É isso aí, Breno Monsef, falamos hoje um pouco aqui sobre o Caio Martins, essa praça esportiva tão importante que a gente espera que no futuro próximo tenha novamente os dias de glória de antigamente. Tá falado, meu irmão? Um grande abraço pra você e até a próxima. Tá falado demais.